E é uma alegria muito grande a gente retomar as nossas conversas, né, nessa série de conversas com professores do Muda Mundo Tamo Junto, a gente retomar mais uma boniteza. É a terceira conversa com uma professora que também tem um relato no livro da professora Daniela, com quem a gente já conversou há 2 semanas, né? A Boniteza da Reinvenção, Práticas Docentes em Meio à Pandemia. E dessa vez eu converso sobre a boniteza que a professora vai nos relatar também, mas também sobre a sua trajetória, com uma professora que também é aqui do Rio Grande do Sul, uma cidade do interior, Camaquã, a Cristiane, minha xará, Cristiane de Ávila Lopes. E a partir de agora é de Cris para Cris, né? Porque Cristiane, pelo menos para mim, minha mãe falava quando ela estava muito brava comigo. Então, eu sempre fui Cris e imagino que seja parecido contigo. Também. A gente estranha quando alguém fala Cristiane, né? Ops, algo não está certo. Então, Cris, prazer imenso estar aqui, prazer imenso de estar colaborando com o projeto, conhecendo um pouquinho mais o projeto. Encantada, né, em tempos como os que estamos vivendo, falar de protagonismo para um mundo melhor, principalmente com as crianças pequenas, falar de gentilezas com o outro, de empatia, é algo fundamental, né? Nós, esses últimos 2 anos, tivemos que nos reinventar. Eu sou professora que consigo, eu digo que é graça. Eu trabalhei muito tempo em Secretaria de Educação e nunca me desvinculei de sala de aula, porque eu acho que é o laboratório de vida de todos nós, educadores. E eu digo que tem a graça de trabalhar com os pequenininhos da educação infantil, como professora de sala de aula, de trabalhar como supervisora de uma escola grande, onde eu tenho o fundamental e o médio, então já é outra logística, outra ótica com os alunos, né? E de trabalhar na universidade formando professores. Então, eu também sou professora do curso de pedagogia. E nesses 2 anos, o que eu pude perceber? A gente se reinventou nessas 3 esferas da educação, né? Cada um na sua dimensão, com seu propósito. Nos reinventamos principalmente no quesito de afetividade virtual. Então, acredito que fomos fundamentais nesse percurso de trazer as nossas crianças para perto. As minhas crianças da educação infantil são crianças de um zoneamento de periferia, e nós tínhamos, né, aula no Meet, por incrível que pareça, uns iam no vizinho, outros o pai e a mãe que ligavam em casa, ou era a avó, ou era o irmão mais velho, mas aquele momento que a gente teve, mesmo virtualmente, mesmo que sem se conhecer pessoalmente, eu tive alunos que foram se conhecer pessoalmente, me conhecer pessoalmente somente depois do decreto que o governador expediu aqui no estado, tornando obrigatório a presença física em setembro. Eles estavam comigo desde fevereiro, somente virtual. E quando a gente se viu, prof. Cris, e aquele abraço na perna da prof, eu te amo, que saudade. Que saudade, sendo que a gente só tinha nos visto ainda pelo computador. Então, eu penso assim, muito a gente fez em relação à ocupação de mente dessas crianças, do tempo dessas crianças, semeando que tem esperança e que a aprendizagem ela vai muito além só daquele conteúdo de sala de aula. Então, eu acho que foram tempos difíceis, mas nós nos reinventamos e eu diria que foi um tempo de aproximação, né, de família. Eu conheço as minhas famílias hoje, eu posso dizer que eu entrei na casa dos meus alunos. Eu tive alunos da zona rural me apresentando a horta deles, os animais, né, do sítio, a fruta que estava lá no pé, lá com o telefone assim, né, falando com a gente e tentando pegar o sinal lá do lado do galinheiro. Coisas que eu nunca imaginei que eu vivenciaria, né? A educação torna, assim, o mundo melhor, porque a gente se reinventa e a gente traz esperança, mesmo que através da tela, a gente traz esperança para as crianças. E mantém esse afeto, né, que eu acho que é primordial, né? E sem afeto não tem como educar, né? Sem amor não tem como educar. Exato. E mesmo numa tela, a gente consegue fazer isso, né, Cris? Isso é muito lindo. É esse relato que tu ofereceste ao livro que a professora Dani organizou. É isso? O relato de... dessa afetividade virtual. Tu sabes que no livro a gente consegue relatar uma prática aqui em Camaquã. As nossas escolas de educação infantil, elas adotam a metodologia montessoriana, todas elas, né? E faz parte da metodologia montessoriana o currículo da vida prática. E neste currículo da vida prática é muito presente a hora do chá. Então, nós temos na vida prática, nós preparamos pequenas frutas, né? Ofertamos aos colegas como graça e cortesia, até para dizer, por favor, muito obrigado, não, agora eu não quero, lava a louça. Então, tem toda
todo um trabalho conceitual por trás do currículo de vida prática. E a hora do chá faz parte da vida prática. Como trabalhar com uma pedagogia voltada totalmente à pesquisa, ao projeto, como a metodologia montessoriana online? E aí foi uma das coisas que eu coloquei assim no relato com o livro da Dani. Como fazer a mesa do chá online? E nós nos propusemos, vamos fazer. Então, numa tarde, pelo Google Meet, eu apresentei para eles, filmando a minha mesa do chá, coloquei para eles, apresentei cada item, né? Essa é a xícara, o bule, o pires, apresentando a palavra, porque nós estamos em processo de alfabetização, palavra por palavra. Eu compus a mesa do chá, e a proposta é que nós fizéssemos também nas suas casas a mesa do chá, e fizesse a graça e cortesia com alguém que estivesse na sua casa. E as crianças fizeram. O relato foi lindo, o relato das famílias, as famílias ofertando chá como tinham. Tinha criança que não tinha xícara e pires em casa. Eles tinham caneca, mas eles tentaram fazer com o que tinham, né? Uhum. O que ofertar para comer, tinha criança que tinha mãe para fazer o bolo e ofertar na hora do chá. E tinha criança que não tinha mãe ali para ofertar o bolo, mas ela fez de outra forma, né? Criou, e eles filmaram, então, com as suas famílias, a composição da mesa do chá, enviaram para a Prof. Cris, e a gente conseguiu fazer, assim, um mosaico de um pedacinho de cada um de como foi este momento em casa. E o retorno das famílias foi fantástico, do tipo, puxa vida, Prof. Cris, eu nunca me dei conta que eu podia dar algo com uma temperatura um pouco mais quente para o meu filho em casa, para ele preparar sozinho. Então, a autonomia, mesmo estando todos dentro de casa, a questão da autonomia, a questão de a gente poder estar fazendo ao mesmo tempo uma atividade em que nós pudéssemos compartilhar. E essa foi a primeira. A partir de então, nós fizemos a arraiá de festa junina online, onde cada um ofertou o que tinha. E nós nos caracterizamos, e nós nos arrumamos, e nós fizemos. E nós fizemos o Dia das Mães online, a apresentação do Dia dos Pais. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o dia 20 de setembro, que é uma data muito importante, né? O Dia do Gaúcho. Nós fizemos uma tertúlia farroupilha online com todas as famílias da escola. Daí a gente abriu e estendeu. Além da sala de aula, a gente foi para a escola. E aí as famílias participaram. A gente teve cantor que cantou. Nós tivemos vídeos de artistas que fizeram filmagens suas dançando danças típicas tradicionalistas na garagem da sua casa para poder passar na tertúlia. Nós tivemos artistas fazendo declamação de poesia para passar na tertúlia. Então, todo esse movimento do virtual nos aproximando, e como a gente conversou, né, Cris? A gente perceber que vai muito além do conteúdo, mas a presença nesse tempo em que as crianças estavam isoladas, fora das pracinhas, tristes, muitas delas beirando a depressão, muitos pais desempregados. Então, da gente também levar para casa esse vínculo, e até para se fortalecer enquanto turma, enquanto família, enquanto escola. Olha, nós estamos aqui, ninguém larga a mão de ninguém, a gente não está sozinho, né? Como o projeto diz, a educação muda o mundo. Então, nós mudamos um pouquinho de cada família e a gente conseguiu se conectar. E aí, chegando no final do ano, o que a gente teve, né? Na formatura da pré-escola, porque a gente faz um ritual de passagem quando eles vão para o ensino fundamental. O agradecimento das famílias, assim, olha, foi um ano que a gente esteve tão longe, ao mesmo tempo tão perto. E tivemos perto por quê? Porque nós os cativamos, nós os alimentamos, né? Nós semeamos e alimentamos isso entre a gente, essa afetividade virtual. Isso fica, né, Cris, assim, até eu imagino a reflexão de algumas famílias que se dão conta que um simples ritual, como sentar e organizar um café e um chá, pode ser um momento que não é uma tarefa, né? Não é mais uma coisa para ser feita, pode ser um momento de compartilhar, de trocar, de conversar, de aprender, de ensinar. De uma certa maneira, isso fica também, né? Esse vínculo que ficou mais estreito dentro da família com a escola, mesmo no presencial, eu acho que nesse sentido a gente ganha, né? Claro, né? Vamos fazer a ressalva, com aqueles professores que conseguiram estabelecer esse vínculo com seus alunos, porque isso também depende de uma condição de internet, enfim, várias situações que nem sempre aconteceram e foram possíveis. Mas muita gente se reinventou, como tu disseste, foi para a casa do vizinho, pegou o celular lá do lado do galinheiro, onde tinha sinal, e aconteceu. Isso fica, né? Isso fica, e isso nos traz uma reflexão importante para a escola também, sabe, Cris? Isso falando não só na escola, como eu sou professora, mas também na escola em que eu sou coordenadora, vendo assim, nós temos quase 1.000 alunos na escola,
E em muitos casos, nós não tínhamos noção de como era na casa dos nossos alunos. E aí a aula online abriu isso, né? O meu aluno que tem uma casa tão pequena que não tinha cômodo para todos os filhos terem aula online, porque o que um gritava no quarto, o outro ouvia da cozinha com outro professor. Nós vivenciamos situações em que os nossos alunos não tinham aparelho para conectar. E aí as famílias iam na escola, prof, eu tenho um celular para 4 filhos, como que eu faço? E da escola ter que se mobilizar também. Olha, o que a gente pode fazer? Nós tivemos, né, que pedir autorização e emprestar computadores da escola para algumas famílias que eram assim, não tinha o que fazer. De abrir a escola para que as crianças viessem, pelo menos para aquele momento, para poder participar. Então, a gente trabalhou toda uma logística de alfabetização digital também, porque nós tínhamos famílias que não sabiam. Pai e mãe não sabiam acessar e a criança estava lá no 1º, 2º ano do ensino fundamental. Como que faz? Mesmo que tivesse internet, que faz, né? Então, também expôs muito isso da escola conhecer a casa dos seus alunos. Nós conhecemos os alunos, nós conhecemos as famílias, nós estávamos dando aula num palco, porque muitas vezes estava o professor, estava a mãe, o pai, o vô, a avó e os filhos assistindo a aula e participando da aula. Coisa que o professor nunca imaginou, porque quando tu está em sala de aula, tu tem ali teus 30 alunos e está trabalhando com os teus alunos. E de uma hora para outra, o que a gente viu, né? Os pais ou desempregados ou tendo que ficar em casa com lockdown, nós tivemos vários. A família estava ali participando junto da aula. E muitas vezes participando mesmo, né? Colaborando, trazendo outros aspectos. Eu mesmo tive uma mãe que fez toda a linha de vida da gestação do pintinho. Ela foi filmando lá o ovo, como é que foi quebrando desde o início. Ela organizou e ela apresentou para a turma. Nunca imaginei que eu pudesse contar com uma mãe para fazer isso na minha aula. Então, eu penso que nós estreitamos muito os nossos laços com as famílias. Nós conhecemos melhor as famílias, nós conhecemos melhor as condições financeiras das nossas crianças, né? E trouxemos muitos aliados. Eu penso que tivemos um saldo positivo em relação à relação família-escola. De pai que chegou assim para a gente, professora, nunca imaginei que fosse tão difícil dar aula, porque sabia que a gente contava com eles, né? E de ver também a organização dos professores, né? Muito aquela, porque tem professor que não faz aula, não planeja. O momento que pôde estar em contato com o professor, colaborando com o professor, nós compartilhamos a educação. Então, a gente dizia que a educação estava numa grande escola, onde a metade era do lado de cá e a metade era do lado de lá na casa. Então, não vou dizer que a pandemia, de longe a pandemia foi boa, não é isso. Mas nós aprendemos, sim, a ver a família de outra forma, a família também ver a escola de outra forma e compreender que nós precisamos nos abraçar para ter um resultado muito mais positivo. É o melhor que a gente pode fazer numa situação tão desafiadora, né? Tentar tirar o que há de reflexão, o que há de aprendizado, né? E aproveitar isso para chegar ainda mais próximo da escola que a gente sonha e que, com certeza, a participação da família é fundamental em qualquer escola, né? A escola em que os pais participam, que estão ali presentes, que se interessam, com certeza os resultados são muito, muito, muito melhores. Mas eu queria voltar um pouquinho, Cris, e saber assim, por que a Cris é professora? Assim, contar um pouquinho. Eu estou fazendo uma pesquisa informal aí, e 99% dos professores com quem eu converso sempre sonharam em ser professores. Desde pequeno tinham alunos imaginários, davam aula para os vizinhos. Para ti também foi assim ou não? Não. Sabe que Não. Eu sempre conto para as minhas alunas da pedagogia que eu fui aquele índice assim que poderá dar certo, né? O meu pai tinha mercado grande, trabalhava naquela vida toda, aquela vida louca, assim, de domingo a domingo, horário de comércio muito apertado. E eu pensava, puxa, eu não quero isso para mim, eu quero trabalhar com gente, eu quero trabalhar com pessoas. Era só isso que eu sabia, que eu queria trabalhar com pessoas, mas não atendendo no comércio, porque achava que tudo uma loucura. Aí eu fui começar a ver, assim, psicologia não vai dar certo. E comecei a ver, vou fazer história, porque, história, eu gosto de história. Eu fui ver o curso, não, mas história não é. Não conseguia. Até que eu, tinha magistério na época, né? A nível de ensino médio, tinha umas amigas que iam fazer. Vou tentar, porque a gente trabalha com gente. Primeiro semestre, eu me apaixonei pelas crianças. Quando eu me dei conta, assim, de que as crianças, elas têm
elas têm uma sutileza, né? Elas trazem consigo uma crença de poder, que a gente pode realmente mudar o mundo. E elas têm isso tão intrínseco que eu me apaixonei. Eu digo, não, eu quero ser professora de crianças. Né? E aí fui estudar para ser professora de crianças. Então, é o meu laboratório de vida, como eu digo. Eu trabalho com os pequenininhos, mas foi ao acaso. Nunca sonhei em ser professora. Ninguém na minha família é professor. Não tenho tia, não tenho ninguém na minha família é professor. Eu fui a primeira e a única até hoje. E nunca me distancio dos pequenos, sempre pensando nisso, assim, porque eles trazem energia todos os dias. As pessoas dizem, as crianças tiram toda a energia da gente. Não, eles nos trazem energia. Eles nos renovam. Eu sou professora desde 1999. Eu me formei em 99. Então, esse tempo todo eu trabalho com ensino médio, mas não largo os pequenininhos. Eu estou na faculdade, mas não largo os pequenininhos. Porque até para falar de educação com outros colegas, eu penso que as crianças, elas se renovam no sentido de que a criança que eu tenho com 5 anos hoje não é a mesma que eu vou ter com 5 anos amanhã. E se eu for pensar na linha do tempo, a criança que eu tive da educação infantil em 1999 com 5 anos é totalmente diferente da criança que eu vou ter neste ano com 5 anos de idade. Ou seja, eles me fazem estudar, eles me fazem ir além, eles me provocam, né? Uhum. Eu sempre digo que eles têm a faca e o queijo e eles querem a fome. Então, tá em mim também fomentar isso com eles. A fome de querer, a fome de estudar, a fome de ir além. Então, não tem como trabalhar com os pequenos e ficar parado, né? A educação nos move. E com os pequenos isso é muito mais intenso, porque tu recebe uma criança de 5 anos hoje, daqui a 10 anos, a criança que tu recebe com 5 anos vai ser muito diferente disso. E aí a gente tem que se reinventar. Como foi na pandemia, que a gente teve que se reinventar. O mesmo acontece, né, com as crianças que lá em 99, imagina, quando eu comecei, não tinha DVD, não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha nada disso. Era outra forma de encantar. Hoje nós estamos na sala de aula concorrendo com tudo isso, com o smartphone, com as telas, né, com outra. Nós temos crianças hoje que estão presas em apartamentos, que não têm lugares para brincar. Então, lá em 99, quando eu comecei minha trajetória com os pequenininhos, eu não tinha que me preocupar tanto em levar eles para o pátio, trabalhar capacidades motrizes básicas, que hoje eu tenho que me preocupar, porque eles não têm onde brincar. Eles moram, né, em centros urbanos engaioladinhos, o máximo que tem ali é aqueles metros do playground, e é aquilo dali, e a escola, então, ela tem que chamar ele, fazer esse convite, né, para trabalhar tudo que tem de corpo, de mente, de afetividade uns com os outros. Ah, que legal, que lindo. E as crianças ensinam muito, né? Como tu estava dizendo, além assim, de que elas mudam, né? Porque a sociedade muda, elas trazem culturas, elas trazem, né? Que se o professor está com um olhar atento e esse professor amoroso, esse professor, né? Que vai aprender muita coisa, né? É incrível isso. E que pena que a gente perde, né, Cris? A gente perde essa curiosidade, essa vontade de aprender, né? Essa vontade de conhecer o mundo. Né? Se a gente pudesse fazer um movimento de manter essa nossa criança, né, sempre viva, sempre esperta. Sabe que eu me encanto assim do cuidado deles. Se um colega cai, eles não é um, né? Eu sempre digo que eles têm a preocupação do todo. Se a gente está no parquinho, um colega cai do balanço, eles todos vão para a volta. Olha aqui, professor, aí um já levanta, o outro já quer dar um beijo no machucado, o outro já quer abraçar e o outro está lá me chamando. Então, essa coletividade está muito presente das crianças, né? Essa preocupação com o outro, a nível macro, todo mundo se preocupa, né? E essas singelezas eu tenho. Claro, agora com a pandemia a gente ficou muito limitado, mas eu sempre tive na sala de aula, por exemplo, creme para mão, para que o colega pudesse fazer carinho com o outro, e aquilo é deles, eles vão, eles pegam o creme, ele tá triste, eu vou fazer uma massagem na tua mão. Que amor. Carinho, sabe? O carinho deles. Tu não sabe amarrar teu tênis, eu vou amarrar o tênis para ti, sabe? O colega que foi ao banheiro, aquela preocupação, prof, colega, ele ainda não sabe fazer higiene, ele foi sozinho, quer que eu vou ajudar ele para ti? Então, assim, aquele feeling de criança que tu nem espera que eles vão ter, e eles têm essa preocupação. E como a gente trabalha 10 meses no ano com eles, a gente tem o tempo, né? Isso sem contar no bloco todo de educação infantil e lá dos anos iniciais 1. Mas a gente tem o tempo de semeando essas coisas e vendo eles crescerem. Crescendo cuidado, né? Nós temos na escola as plantas que a gente coloca aguinha todos os dias.
semeia com eles, cuida das plantas com eles. Eu lembro de um dia que a gente foi na praça da cidade, a gente levou pipoca, suco, estava muito quente, fomos na praça, que tinha um lugar mais aberto, com mais árvores para brincar. A preocupação deles, a indignação, porque as pessoas estavam pisando nas plantas que tinham sido plantadas na praça. Ou seja, esse sentido de preocupação com o além do que é a escola, não é só preocupação com o meu pedacinho da escola, mas é a preocupação com o que é de todos, a praça de todos. Como professor, alguém pode não cuidar da praça? Como assim? Entende? Então, isso que a criança tem, a gente precisava trazer mais para nós da vida de adulto, né? Conseguir trazer mais à tona, não sei, conservar mais isso. Não sei em que momento que isso se perde, né? Na nossa vida de adulto, de correria. Por isso que o que tu disseste, dos pais olhar para os seus filhos, a pandemia nos propiciou um pouquinho disso também, de relatos que eu ouvi de pais, professora, quanto tempo eu não cozinhava com meu filho, né? Então, o que eu relatei lá no livro da Dani não foi só um chá, foi a oportunidade de colher a uva e de fazer geleia junto, para servir com a torradinha do chá. Então, foi todo um entorno, a gente ficou 2 semanas trabalhando isso. O que nós vamos fazer junto para ofertar, né? Esse tempo junto. Uma das mães me disse, eu nunca te meio de fazer chá em casa, professora. A gente serve, né, o suco, o refrigerante, água, mas chá, nunca pensei que criança pudesse gostar de chá, porque a gente associa chá para quem está doente, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente passa a associação, tá com dorzinha de barriga, vou dar um chá. Não, então, de mostrar para eles, assim, que coisas do dia a dia de adulto também pode pertencer à criança. A criança ela pode auxiliar ali a compor a mesa, a auxiliar na pia, guardando a louça. Então, coisas do dia a dia que tu pode chamar o teu filho e dizer, olha, vem cá, vamos fazer alguma coisa juntos. Né? E isso pode ser extremamente prazeroso, tanto para a família quanto para a criança. E também cai por terra aquela história de que a família de periferia, os pais às vezes não têm tempo porque trabalham. A gente consegue envolver e trazer muitos, né, para perto, para a família. E a gente teve resultados muito legais, muito bacanas. Assim. Até porque o tempo não é a quantidade, né? É a qualidade, né? E quando a gente tira esse tempo para fazer uma comidinha, para fazer um chazinho, a gente está dando qualidade ao tempo, que é isso que interessa. Você estava falando, eu estava pensando aqui, Cris, quantos valores, né? O Muda Mundo é um projeto que tenta lembrar o professor, né? A importância dos valores e muitas vezes o professor é essa referência, né? Quantos valores são trabalhados nessas práticas, né? De colaboração, de cuidado, de respeito, desse senso do coletivo, né? Que é o que tu falavas, assim, que infelizmente a gente, né? Aí eu acho que daria, eu teria que fazer um seminário para tentar entender, né? Por que a gente perde né? Essa capacidade de se preocupar de verdade com o outro, de não só com o umbigo da gente, né? E um pouco, talvez, a escola também acabe reforçando isso quando há competição, quando dá essa ideia de que tu te deu bem porque tu estudou. E aí, quando tu olha a realidade do aluno, diz, não, peraí, o caderninho dele não é tão limpinho porque olha onde ele mora. Né? Ele está estudando e a mãe está fazendo o café, está ali, pingou, não é porque ele... E a gente, às vezes, né, nessa correria, nesse julgamento que a gente faz de tudo, esquece de ver essa coisa maior, né? E o que realmente interessa, que são esses valores. Tomara a gente consiga, né, resgatá-los. Verdade. É a nossa missão, mais do que enquanto educador, enquanto ser humano, né? Uhum. Nós estamos aqui, temos que buscar esse resgate. Isso, assim, pensando lá nos nossos alunos do ensino médio, eu lembro que um dia nossa orientadora ligou insistindo para uma família que tinha um determinado aluno que ele nunca ligava a câmera. E as professoras já estavam assim, puxa, a gente não sabe se é um fantasma ou se ele nunca está lá. E aí a orientadora ligou para ele, assim, eu queria muito falar contigo. E aí de tanto ficar, gente, a casa dele era tijolo à vista, não tinha reboco, não tinha porta, né? O cômodo eram 5 amontoados numa peça para dormir, e aí tinha os tecidos de cortina, assim. E aí, o governo do estado subsidiou uma internet que não era muito boa, mas dava até para entrar em sala. Mas e aí se coloca no lugar da família. Como que esse aluno vai abrir a câmera e a casa dele para compartilhar com os colegas? Uhum. E, ao mesmo tempo, do outro lado, trabalhar a empatia dos colegas, porque os colegas também, eles querem justiça, né?
Justiça seja feita. Por que o João não abre a câmera? Por que a Maria não abre a câmera? Não, se eu abro, todo mundo tem que abrir. Então, também nos fez refletir isso com eles, né? Essa relação de equidade e igualdade. Tratar todos iguais nem sempre é o melhor caminho, porque nem todo mundo está na mesma condição para ser tratado igual. E a pandemia nos trouxe à tona isso, essa reflexão nossa. O que é ser educador nesses tempos? O que é tratar todos de forma igualitária? Né? Cada um teve que ser tratado à sua medida em algum ponto da pandemia. E isso nos trouxe bastante aprendizados também enquanto escola, enquanto educadores, né? Quanta coisa legal que fica, né? Apesar de toda a tristeza, e como tu disseste, a gente não vai comemorar a pandemia de jeito nenhum. Jamais, a gente está aqui, jamais, que ela passe, que ela acabe e não volte. Seres humanos melhores, né? Que ela tenha vindo para nos ensinar essas pequenas coisas do dia a dia. E que seja lição, para que a gente possa sair dela pensando a vida de uma forma diferente, né? A vida não é só nosso umbigo, a gente tem que abrir um pouquinho mais. Então, eu penso que a lição e a gente está aí aprendendo ainda, porque não acabou, né? A gente continua com todo o cuidado, com toda essa incerteza. O que acontece em fevereiro? Voltaremos com as nossas crianças? De que forma voltaremos? A gente também não sabe, né? Vivemos, também é outro aprendizado, né? Lidar que a gente não tem controle, a gente não tem certeza de nada, um dia depois do outro. Cris, para a gente encerrar, é muito bom conversar contigo, muito obrigada, né? A gente poderia ficar aqui conversando mais tempo, mas para a gente encerrar, uma pergunta que eu tenho feito para os meus convidados é: o que muda o mundo? Para ti, Cris, o que muda o mundo? As pequenas ações de amor do dia a dia. As pequenas sutilezas, sabe? Eu penso que não são o que é grandioso. O ver como é que o outro tá, tu tá bem? Precisa de um abraço hoje? Quer que eu carregue a sacola junto contigo? Né? Agora a gente passou, nós 4 aqui de casa, pela experiência do Covid, e ter um vizinho para dizer assim, quer que eu traga alguma coisa à farmácia para ti? Quer que eu faça mercado para ti? Então, as pequenas ações. Eu penso que é um efeito dominó. As pequenas ações, quando somadas, são gotinhas no oceano. Elas fazem total diferença. Então, eu penso que é isso. As pequenas ações de amor, elas podem transformar o mundo. Cris, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que tu siga muitos anos com esse teu trabalho lindo, né? Com os pequenos, com os maiorzinhos, com os adultos, né? Sempre oferecendo essa luz aí, esse caminho que é a educação, que é o que a gente acredita e o que a gente puder fazer, né, Cris, para valorizar o professor, valorizar a sala de aula, a gente vai fazer, porque a gente acredita num mundo melhor, com certeza. Nós somos sal, né? A gente tempera. Eu acredito que o professor tem muita força, sim. E parabenizo vocês pelo projeto, Cris, projeto lindo, foi um prazer conhecer mais de perto. E os vídeos eu comecei a assistir, né? Treinei da Cleonice hoje, ouvindo cada palavra e pensando, ela falando e eu pensando lá na minha sala. Então, é muito bacana. Parabéns. Que tenhamos mais ações assim. Amém. Como tu disseste, né? De pouquinho, pequenas ações, de pouquinho em pouquinho a gente junta tudo e fica enorme. Obrigada, Cris.